Esse exame pode prevenir complicações gravíssimas da gestação, porém ele só funciona se for feito da forma correta. E aí, você sabe realizar a técnica correta de avaliação das artérias uterinas pelo ultrassom? Nesse vídeo nós vamos ver o passo a passo para a avaliação das artérias uterinas em todos os períodos da gestação, no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Hoje nosso conteúdo é sobre Doppler das artérias uterinas. E o que eu quero aqui com essa aula de hoje é que você, colega médico, saia daqui sabendo realizar a técnica adequada de avaliação das artérias uterinas durante toda a gravidez. Ou seja, nessa aula de hoje, você vai ver a técnica de avaliação das artérias uterinas no primeiro trimestre pela via transabdominal e pela via transvaginal, e no segundo e terceiro trimestre pela via transabdominal. Então, você vai saber avaliar o Doppler das artérias uterinas em qualquer período da gestação. E qual seria a indicação da avaliação do Doppler das artérias uterinas? Então, basicamente, são duas principais. No primeiro trimestre, que aqui no nosso meio a gente costuma avaliar no morfológico de primeiro trimestre, que é o exame do feto realizado entre 11 e 14 semanas, o objetivo da realização do Doppler das artérias uterinas é na predição de risco de pré-eclâmpsia. Então a gente vai ver ao final que existe uma calculadora, né, da Fetal Medicine Foundation, onde você vai colocar vários parâmetros ali da história da mãe, parâmetros ali de pressão arterial e do Doppler das artérias uterinas, que essa calculadora vai estimar um risco para essa mãe. E a partir desse risco, você pode instituir ali uma terapia preventiva, conseguindo reduzir consideravelmente a incidência de pré-eclâmpsia nessa população de risco. Então é um exame importantíssimo, porque vai diminuir a incidência de complicações hipertensivas específicas da gravidez e, principalmente ali no final do segundo trimestre e terceiro trimestre, as artérias uterinas, né, o Doppler das artérias uterinas, ele é um dos parâmetros utilizados no diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino. E aí vamos ao que interessa, vamos para a técnica. Então, primeiramente, vamos falar ali sobre a técnica da avaliação das artérias uterinas no primeiro trimestre de gestação e começar pela técnica transabdominal. Então, veja, esse exame aqui, ele foi realizado numa gestante com 12 semanas e 5 dias. Aqui a medida do comprimento cabeça-nádegas do feto, dando essa idade gestacional de 12 semanas e 5 dias. E como é que eu começo a avaliação das artérias uterinas pela via transabdominal nessa população de gestantes do primeiro trimestre? Então, eu vou fazer uma varredura sagital na linha média do hipogastro. E o que eu vou visualizar nessa região? O útero gravídico, tá? Então, aqui na porção proximal que foi cortada da imagem, né, que não entrou aqui na incidência, a gente tem aqui o saco gestacional e um pedaço aqui da placenta. E aqui o colo uterino, como vocês podem ver, e a bexiga na frente. Aqui vai estar a sínfise púbica. Então, nessa varredura sagital na linha média, eu tenho que ter mais ou menos essa visão do útero, pegando todo o colo e a região istmo-cervical. É nessa topografia que nós vamos caracterizar as artérias uterinas. Tá? Então, depois que eu faço essa imagem sagital na linha média, o que eu vou fazer como um próximo passo? Eu vou ampliar essa imagem, tá? Vou identificar o orifício interno do colo uterino. Ah, Augusto, eu não consigo ver esse orifício aqui no via transabdominal. Não tem problema, pessoal. Aqui vocês estão vendo o colo do útero. Mais ou menos nessa região de transição entre o colo e o corpo do útero, a gente vai ter o orifício interno. Então é mais ou menos uma topografia estimada. Você não tem que saber o local exato de localização, principalmente pela via transabdominal. É mais difícil, né? Esse útero, esse colo, ele está meio alongado, porque a bexiga está um pouco cheia. Então é mais ou menos uma estimativa aqui nessa região de transição entre o colo e o corpo do útero. Aqui seria a topografia esperada do orifício interno do colo uterino. Tá? Então a gente vai ampliar essa imagem da linha média, vai localizar mais ou menos essa região do orifício interno na transição istmo-cervical. Vamos ligar o Doppler, colocando aqui a região de interesse
da caixa de cores na topografia que nós queremos, que é essa topografia mais ou menos, né, que corresponde ao orifício interno. Vamos ajustar a velocidade de varredura, pode ser em torno ali de 35 a 40 centímetros por segundo. E essa caixa de cores projetada na altura desse orifício interno do colo uterino. Isso tudo ainda na linha média. Depois, qual é o próximo passo? Percebam que a sonda vai sofrer uma leve movimentação para a esquerda da paciente, demonstrando que a gente vai fazer uma varredura. A gente vai inclinar e bascular um pouco o nosso transdutor em direção lateral para encontrar a artéria uterina direita e a esquerda. Então a gente sai da linha média e vai para a direita ou vai para a esquerda, né, lateralizando sutilmente a nossa sonda para encontrar a artéria uterina, como nesse caso, vejam. Então, com uma escala de cores de 35 a 40, a artéria uterina vai ser caracterizada exatamente nesse local, na transição istmo-cervical, em topografia próxima ali ao orifício interno. E vejam que a gente vê, mesmo com essa escala de cores de 35 a 40, a gente tem a liaising, tá? Demonstrando o quê? Que é um vaso de alta velocidade e é característico da artéria uterina. A gente vai ver ali que uma das dicas para a gente definir como sendo artéria uterina e não um ramo arterial desse vaso é a gente conseguir uma velocidade acima de 60 centímetros por segundo. É o que garante que a gente está diante de uma artéria uterina, né? Então o próximo passo seria esse: lateralizar nossa sonda suavemente até o aparecimento desse vaso com a liaising, demonstrando alta velocidade, que é a artéria uterina. E o próximo passo, o Doppler espectral. Então a gente vai ligar o Doppler espectral, vai colocar a amostra bem no local, bem no centro da artéria uterina e vamos ali, né, adquirir o espectrograma, né, o espectro dessa onda de velocidade da artéria uterina. Vejam, tá? Importante aqui, pessoal. Quais são os parâmetros que a gente deve utilizar no Doppler espectral para ter uma visualização e uma documentação adequada como essa das artérias uterinas? Então, primeiro, o volume de amostra de 2 milímetros. O que é o volume de amostra, Augusto? É esses dois tracinhos aqui, ó. É aquele local, né? É esse cursor aqui do Doppler espectral que a gente vai colocar no centro do vaso para estimar ali a variação do Doppler, né? O Doppler shift, a variação de Doppler para captar aqui a velocidade. Então, esse volume ele deve ter 2 milímetros. Aqui no aparelho que eu usei, ó, ele fica aqui, volume de amostra de 2 milímetros, eu consigo visualizar isso. A escala do Doppler espectral, onde é que eu vejo isso, Augusto? Aqui, ó, nesse eixo Y. Então, essa escala do Doppler espectral, como eu sei que a artéria uterina ela tem acima de 60 centímetros por segundo, o ideal é que essa escala esteja entre 50 e 100 ou até 150. É aceitável a gente conseguir visualizar aqui entre 50 e 150 de velocidade, porque eu sei que o pico de onda vai estar entre essas velocidades, né? Como no nosso caso, ó, foi de 81. Então eu sei que vai estar mais ou menos nessa região de interesse. O ângulo menor do que 30 graus. Então, percebam aqui, eu coloquei o feixe basicamente paralelo ao trajeto da uterina. Então sempre tente pegar o segmento da artéria uterina que vai estar o mais paralelo possível com o feixe de ultrassom, para você ter o mínimo de angulação. Tá? Quanto menos angulação, menor variação e mais fidedigna é a tua medida de velocidade. E no espectrograma, como o nosso, ó, ter entre 4 a 6 ondas aqui documentadas. Nesse meu caso, foram 6 ondas. Tá? E aí a gente vai, aqui eu fiz a medida automática, né, do índice de pulsatilidade e do índice de resistência. O índice de pulsatilidade aqui sendo a principal medida, o principal parâmetro para a gente avaliar nesse vaso. Por quê? Porque a medida que vai interessar para a gente avaliar o risco é o índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas, ou seja, eu vou pegar o IP da artéria uterina direita, o IP da artéria uterina esquerda, fazer uma média para estimar o risco.
né? Tudo isso é feito pela própria calculadora. Eu vou mostrar o final para vocês. Mas, basicamente, se você seguir essa métrica, se você fizer dessa forma, você vai conseguir uma boa avaliação de Doppler espectral por via transabdominal no primeiro trimestre, tá? E aqui só mostrando, né, uma característica do primeiro trimestre, a artéria uterina ela tem um IP elevado, né? Veja que a diástole ela é menos cheia, é uma diástole ainda de um vaso mais resistente, tá? Isso só vai mudar ali depois do segundo trimestre, quando a gente tem a segunda onda de invasão trofoblástica. Então é normal, né? É um fluxo aqui que é esperado no primeiro trimestre. Agora, se essa paciente vai ter ou não um risco aumentado de pré-eclâmpsia, eu não tenho como dizer apenas pela artéria uterina. Eu preciso realmente fazer o cálculo com todos os parâmetros que são exigidos lá na calculadora da Fetal Medicine Foundation. Então, novamente, lembrando, a artéria uterina geralmente tem velocidade acima de 60 centímetros por segundo. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes você pode pegar algum ramo da artéria uterina. Esses ramos, às vezes, eles estão muito próximos ali da região corporal uterina e você vai saber pela velocidade. Então, se você tiver com uma amostra adequada, com um ângulo adequado, a artéria uterina precisa ter acima de 60 centímetros por segundo para você definir como sendo aquele vaso a artéria uterina. E se você é médico e quer dominar a ultrassonografia com segurança, se inscreve aqui no canal, tem conteúdo e dicas de ultrassonografia toda semana. Agora, pessoal, vamos para a avaliação de um exame de morfo de primeiro trimestre por via transvaginal. Então esse exame aqui era de um feto de 11 semanas e 2 dias pela medida do comprimento cabeça-nádegas. E pela via transvaginal, o que a gente vai caracterizar? Então, de novo, não muda nada, a sequência é a mesma. O que muda é a via de avaliação. Aqui é a via transvaginal. Então eu faço uma varredura do colo na linha média, né? Então veja aqui o colo uterino, o orifício externo estaria aqui, o orifício interno estaria aqui. Eu estou na linha média, né? Aqui o saco gestacional, aqui parte do feto, né? Que apareceu na imagem. Depois que eu estou na linha média fazendo a varredura, qual é o próximo passo? Ligar o Doppler colorido, colocar a caixa do Doppler colorido. Aqui eu já consigo definir melhor o orifício interno, né? Vejam, o orifício interno do colo uterino está aqui. Ah, Augusto, como é que você sabe? Porque aqui, eu tenho o eco glandular, essa área interna mais hipoecóica aqui do canal cervical, isso aqui é o eco glandular. E onde termina o eco glandular é onde tem o orifício interno. Então aqui estaria a topografia do orifício interno. Eu vou ligar a caixa do Doppler nessa região, que é a região onde eu tenho uma transição entre o colo e o útero, ou seja, o colo e o istmo uterino. É a transição istmo-cervical. E é mais ou menos nessa topografia que nós temos a artéria uterina aparecendo. Veja, eu também já tinha ajustado a escala de cores para 40 centímetros por segundo. Próximo passo, lembram? Eu estou na linha média ainda com a caixa de cores. O que eu vou fazer? Lateralizar sutilmente minha sonda transvaginal para a direita ou para a esquerda. Olha quem aparece. Olha que vaso bonitão, calibroso, que é a artéria uterina, né? Então vejam, o aliase, né, mesmo com escala de 40, olha como eu tenho um aliase, demonstrando que é um vaso de alta velocidade. Então aqui é o passo da lateralização, onde eu estou chegando aqui no plexo vascular paracervical. É aqui que vai começar a aparecer a artéria uterina com o seu aliase devido à sua alta velocidade. E o próximo passo, avaliação com o Doppler espectral. Então vejam, aqui nesse Doppler espectral, eu já dei uma leve inclinada no ângulo, né, pegando melhor o ângulo da artéria uterina nessa topografia, deu um ângulo de 10, menor do que 30, como a gente viu. 4 ondas, lembra que era de 4 a 6, para a gente ter uma boa avaliação. Velocidade de 138, então realmente é uma artéria uterina, tá? Lembrando, né, dos parâmetros, então o volume de amostra de 2 milímetros, escala do Doppler espectral entre 50 e 100,
Aqui veja, ó, que eu ainda acrescentei mais, eu aumentei um pouco mais a escala, foi até 150. Por quê? Porque aqui, ó, eu peguei uma região de alta velocidade da artéria uterina, que está de 140. Então, eu preciso aumentar um pouco mais a minha escala de Doppler espectral para não ter a liaising do Doppler espectral, que é quando essa onda aqui estaria passando aqui para cima e aparecendo aqui abaixo na nossa imagem. Seria o aliasing espectral. Então, para que isso não ocorra, eu aumento minha escala de velocidade do Doppler espectral. O ângulo menor do que 30, aqui foi de 10, e 4 a 6 ondas no espectrograma. Então, veja, se você obedece essas regras, essa avaliação seriada, essa avaliação passo a passo, você, colega médico, vai ter uma ótima caracterização, individualização da artéria uterina, seja por via transabdominal, seja por via transvaginal. Essa dica faz sentido? Então não esquece de deixar o like. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo conteúdo prático para você. E agora a técnica na avaliação da artéria uterina no segundo e terceiro trimestre. O que acontece ali nesse estágio da gravidez, pessoal? O útero gravídico já está grande, ele já tomou bastante espaço da cavidade pélvica e ele empurra os vasos da pelve, né, para as regiões mais laterais. Então aqui eu já não tenho uma varredura paramediana, como a gente tinha lá no primeiro trimestre. Aqui eu tenho que vir bem para a lateral do útero. Ó. Eu estou bem lateral e inclinando minha sonda medialmente, como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque a artéria uterina ela está bem lateralizada. O útero gravídico, já grande nesse período, ele já empurrou lateralmente a artéria uterina. Então eu tenho que ir bem para a lateral e inclinar minha sonda para medial, como vocês estão vendo aqui, né? E aí, ó, aqui uma ilustração da anatomia para a gente entender. Então, nessa topografia, o que aconteceu? Como a artéria uterina foi bastante rechaçada lateralmente, ela está basicamente encostando aqui nos vasos ilíacos externos, na artéria ilíaca e na veia ilíaca. E é exatamente essa imagem que nós vamos ver da artéria uterina no segundo e no terceiro trimestre. Tá? A gente vai ver os vasos ilíacos aqui passando, se superficializando na imagem, e a artéria uterina cruzando eles aqui de profundo para superficial, né? Nesse trajeto aqui posterior. Aqui em cima a gente tem a artéria ilíaca e a veia ilíaca mais profunda. Então essa imagem, exatamente essa imagem que a gente está vendo. Os vasos ilíacos, ó, passando aqui de profundo para superficial, então eles estão passando de profundo para superficial na imagem. E a artéria uterina aqui, ó, ela está passando de profundo para superficial e de anterior para posterior. Ó, ela está vindo nesse trajeto de anterior para posterior, de profundo para superficial. Então esse vaso aqui que vocês estão vendo é a artéria uterina. E a técnica nesse período da gestação é exatamente fazer a medida aqui cerca de 1 centímetro acima dos vasos ilíacos. Então você tem os vasos ilíacos passando, você faz a mensuração do Doppler espectral mais ou menos aqui 1 centímetro acima desse trajeto. Tá? Deixa eu voltar aqui só para a gente visualizar bem aqui. Ó. Então, esse vaso aqui com a liaising é a artéria uterina, exatamente nessa visão que vocês estão vendo. Aqui eu estou lateral, eu estou naquela imagem que eu mostrei para vocês, bastante lateral ao útero e com minha sonda inclinada medialmente, tá? Olha que bacana. Olha a diferença, né? Então, uma artéria uterina ali normal, saudável, no segundo, terceiro trimestre, final do segundo, né, para o terceiro trimestre, onde já sofreu também ali, onde já houve, né, a segunda onda de invasão trofoblástica. Veja que essa artéria está bastante dilatada, a impedância vascular dela é baixa, eu tenho uma diástole cheia, olha como eu tenho bastante fluxo na diástole da artéria uterina. E é uma artéria com índice de pulsatilidade baixo, de 0,61. Tá? Então, é uma artéria... esse é o padrão de Doppler espectral que a gente espera na artéria uterina ali, no final do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Então, aqui deu um ângulo de 33, não tem problema. Tá? Mostrando aqui novamente, ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 5 ondas no Doppler espectral, né? E a velocidade de 148
confirmando ser uma artéria uterina. Aqui só para demonstrar, né, veja, a escala ela vai variando a depender da velocidade. Aqui já é uma velocidade um pouco maior, então eu aumentei ainda mais a minha velocidade, a minha escala do Doppler espectral. Aqui já foi entre 100 e 200. Isso depende muito ali, às vezes na hora da avaliação, como a gente está no segundo, terceiro trimestre, às vezes a velocidade está um pouco maior, você pode aumentar essa escala do Doppler espectral. Mas os demais parâmetros, eles permanecem, tá? E aí depois, beleza, Augusto, medi, ok, maravilha. O que eu vou fazer? Então esse é o site que eu falei para vocês, da Fetal Medicine Foundation. Esse aqui, ó, para quem quer saber como acessar na internet, fetalmedicine.org, tá? Então você vai lá em calculadoras e você seleciona a calculadora para risco, né, avaliação de risco de pré-eclâmpsia, que é essa daqui. Então você vai ter vários parâmetros ali para preencher: data de nascimento da mãe, peso, altura, etnia, se ela fuma ou não. Então várias informações que você vai preenchendo. E uma delas, ali dentro de parâmetros de medidas biofísicas, além da pressão arterial, você tem, olha só, o índice de pulsatilidade, ou seja, o IP das artérias uterinas. Então você vai colocar o IP da artéria uterina direita, o IP da artéria uterina esquerda, e ele vai te dar o IP médio. E com base em tudo isso, em todas essas informações, essa calculadora vai te dar uma estimativa de risco de pré-eclâmpsia. E a partir dela você pode colocar no seu laudo, e o colega obstetra, diante dessas informações, ele vai poder ali prescrever um tratamento que é bastante efetivo na prevenção de pré-eclâmpsia. E do segundo e terceiro trimestre, eu particularmente uso a calculadora da Fetal Medicine de Barcelona, né? Então aquela que eu mostrei para vocês, a anterior, é da Fetal Medicine de Londres, essa aqui é da Fetal Medicine de Barcelona. E eu uso essa para avaliar as artérias uterinas no segundo e terceiro trimestre como parâmetro diagnóstico de restrição de crescimento, tá? Então você vai lá na calculadora, nesse site deles, tá? Seleciona Doppler e um dos parâmetros do Doppler que ele pede são as artérias uterinas. Você vai colocar a idade gestacional em semanas e dias, vai colocar aqui o IP da artéria uterina direita, o IP da artéria uterina esquerda, apertar em calcular, ele vai te dar a média dos dois IPs, da direita e da esquerda, o percentil equivalente e o resultado. E se esse vídeo te ajudou, imagina o que vem por aí. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com algum colega seu que precisa dominar essa técnica. Nos vemos no próximo vídeo.